Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um Hoje no Ar, o programa de entrevistas aqui do nosso grupo Hoje de Comunicação. E a nossa convidada da vez é a secretária de Assistência Social de Mogi das Cruzes, Celeste Xavier Gomes. Celeste é assistente social formada pela Universidade Cruzeiro do Sul, com extensão em gestão social pelo Instituto de Pesquisa e Estudos Especiais da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. E ela atuou como perita social no Juizado Federal Especial de Mogi das Cruzes, de 2008 a 2010, e possui vasta experiência na política pública de assistência social, antes mesmo de se tornar servidora efetiva da Prefeitura de Mogi das Cruzes no ano de 2014. E ela coordenou o Centro de Referência e Assistência Social, o CRAS, né, entre os anos de 2015 e 2017, e foi diretora do Departamento de Proteção Social Básica, de 2017 até 2020, ano que assumiu o cargo de secretária de Assistência Social. Seja muito bem-vinda, secretária. Olá, bom dia. Agradeço aí o convite e a oportunidade de estar falando um pouco aí da nossa política pública da assistência social. De verdade mesmo, eu muito obrigado por sua disponibilidade, por seu tempo, né, para arranjar um espaço na sua agenda para conversar conosco, principalmente nesse período, né, de inverno, que é uma situação bastante complicada, onde a assistência social se faz mais do que necessário e presente, né, não só em Mogi, mas em todas as cidades do Alto Tietê. Exatamente. A política de assistência social, ela prevê, né, ações continuadas aí para atendimento à população. No inverno, a gente tem a Operação Inverno aí, mais voltadas para a população em situação de rua, né, que são pessoas que vivenciam aí os espaços de rua como moradia, e o Estado tem que estar presente aí para acolhimento e proteção social para essas pessoas. É verdade. Bom, como eu falei, novamente, meu muito obrigado. E meu muito obrigado também a todos vocês que estão assistindo e que vão assistir o nosso bate-papo, tá bom? Lembrando que a nossa discussão sempre é muito aberta e você pode participar enviando sugestões, pautas, perguntas, inclusive para a secretária, tá? A assessoria vai acabar respondendo na medida do possível. E de verdade mesmo, eu acho muito importante a participação de todos vocês aqui na nossa plataforma, até porque o nosso trabalho é feito exclusivamente para a informação de vocês, de toda a nossa região aqui, tá bom? De verdade mesmo, meu muito obrigado a todos. Bom, secretária, voltando ao nosso tema, que é nosso bate-papo, agora em junho a nossa região começa a enfrentar temperaturas extremamente baixas, né? E que são extremamente prejudiciais também à população em situação de rua, principalmente no caso. Daí a pasta em Mogi lançou a Operação Inverno e recentemente o ginásio municipal ele foi disponibilizado como ponto de abrigo. Me conta uma coisa, quantas vagas são oferecidas nos abrigos municipais e como é que é realizado o acolhimento dessas pessoas? Nós temos hoje, através da Operação Inverno, ampliação de vagas nos serviços de acolhimento, né? Nós temos vários serviços de acolhimento aqui em Mogi das Cruzes. A oferta de vagas, nós ampliamos aí nessa gestão mais 30 vagas, porque nós temos 6 acolhimentos institucionais que acolhem, né, essas pessoas. Dentro desses serviços, um específico para atendimento à população em situação de rua para mulher, né, também com 30 vagas. E agora no ginásio, foi uma necessidade aí que a gente identificou. A gente vem também aí enfrentando a cada ano o inverno, ele está mais rigoroso. Sim. E como alternativa o ginásio, né? O ginásio de esportes, ele é um espaço que fica aqui na área central da cidade, e a gente pensou aí junto com a equipe de pensar em alternativas também para atender esse público. Hoje dentro do nosso serviço, totalizando aí, a gente tem mais de cerca de 218, 220 vagas, 220 vagas. Fixas, fixas. 220, sim, agora que no a estrutura inverno. que os aparelhos compõem, 220 vagas. Porque a gente... 220 vagas fixas. São fixas. Agora no inverno a gente colocou mais 30 Há um incremento, vagas, né? Então assim... estou me confundindo aqui, não. Na verdade, são 220 ao todo. Sim. Né? Fixa mesmo, dá cerca de 190 vagas. 190 vagas. A gente ampliou agora 12 vagas nos serviços de acolhimento e mais nesse serviço de acolhimento, que é o ginásio municipal, mais 30 vagas. E no caso, Celeste, esse número de vagas é suficiente para atender a população em situação de vulnerabilidade, situação de rua em Mogi das Cruzes? Desculpa. Não, à vontade. Dentro da nossa realidade, ela acaba... são vagas também
flutuantes. Uhum. A gente tem cerca das 200, né, mais de 200 vagas, mas a gente tem uma população que não aceita o acolhimento. Dentro do ginásio, quando a gente fez esse atendimento emergencial, nós criamos as 30 vagas com a possibilidade de ampliação. Sim. Nós chegamos já a atender 40 pessoas já, né, que buscaram um serviço. Então, quando a temperatura aumenta um pouquinho mais, aumenta não, né? Diminui, quando a temperatura diminui. A gente tem uma procura maior. Mas nós temos aquelas pessoas que estão passando na cidade. A gente tem a malha ferroviária que favorece também a vinda das pessoas para a cidade. Porque existe um trânsito, né? Existe uma rotatividade de pessoas que ficam nas ruas nesse período. Exatamente, pessoas em trânsito, e tem aquelas que, infelizmente, mesmo ofertando todo o serviço, ela não aceita, acaba não querendo acolhimento. Pois é, Celeste, aí vem a pergunta, como é que funciona o processo de buscar o morador de rua nesse momento tão, né, rigoroso que é o inverno, né, que realmente está bastante complicado, e como é que faz para convencer essa pessoa a sair das ruas nesse momento? Porque o risco de hipotermia é bastante grande, na verdade, né? E tem um detalhe, e muitas vezes as pessoas também, como você mesmo falou, as pessoas não querem participar, não querem fazer parte do abrigo naquele momento. É meio incrível, mas mesmo assim existem pessoas que não querem fazer parte. Nessa hora, como é que a Secretaria age com relação a esse morador que se recusa a sair das ruas também? A gente não tem uma ação assim de obrigar ele a sair da rua, né? E a gente tem todo um trabalho aí com a equipe técnica, tem uma equipe formada por profissionais. A gente tem o serviço de abordagem social que funciona de domingo a domingo, todos os dias, inclusive feriado, Natal, a equipe está diretamente na rua fazendo esse serviço de abordagem. Agora, no inverno, ele foi ampliado aí, a gente está até meia-noite, se possível, e a gente fica aí de stand-by. Então, no caso, se ligarem, 24 horas. Mogi das Cruzes tem uma extensão territorial bem ampla, e dentro desse serviço de abordagem social, a equipe, no caso, né, quando ela faz a busca ativa, ela oferta o serviço. Sim. Temos muitos casos de saúde mental, né? Então, assim, pessoas que estão em saúde mental e aqueles que também, em decorrência de dependência química. Sim. Né? Então, a gente tem observado aí que os casos mais gritantes, assim, que não aceitam também o acolhimento, é a questão da saúde mental. E uma coisa que a gente queria chamar a atenção, aqui na cidade, a gente identifica pessoas perdidas, desorientadas a todo momento. A questão da saúde mental, hoje, dentro de todo o nosso público, aí, mais de 300 pessoas em situação de rua em Mogi das Cruzes, a maioria é saúde mental. Pessoas perdidas, como eu já citei, a malha ferroviária, ela favorece, né, o deslocamento de algumas pessoas. Então, um tempo atrás, a gente teve uma situação, por exemplo, de uma moça que ela entrou no trem e percorreu várias cidades aqui do Alto Tietê, e aí ela chegou em Mogi após aí o 10º dia já desaparecida, né? E ela tinha um comprometimento também mental. A equipe fez essa busca ativa, fez essa abordagem, e aí o que a gente identificou? Várias famílias, várias pessoas que acabam ofertando alimentação. E, na verdade, assim, não é que a gente é contra as pessoas darem alimentação na rua. São pessoas também que estão em situação de insegurança alimentar. Mas, ao mesmo tempo, a gente chama atenção porque é uma pessoa que tinha um comprometimento mental e ela ficou ali, né? Então, ela vai chegando, ela vai se ambientando ali no meio, né, de outras pessoas. Ela era uma mulher e que também tem os riscos aí, infelizmente, né? A questão da mulher ainda é bem complexa. E aí o que aconteceu? A gente conseguiu fazer o acolhimento dela, porque a gente tem uma casa para atendimento específico só para mulher, e nós conseguimos localizar essa família, né? Essa família estava desesperada, né, buscando esse atendimento. Então, muitas pessoas acabam vivenciando esses espaços de rua. A população, até por uma desinformação, acaba muitas vezes propiciando aí que ela vai ficando ali naquele espaço. Você vai nutrindo ali emergencialmente algum afeto para aquela pessoa,
a gente vai dar alimentação, a gente vai dar o dinheiro, e na verdade ela já estava aí sendo procurada pela família, e às vezes muitas pessoas acabam mesmo perdendo essa identidade, esse contato com a família, porque em 10 dias a gente conseguiu localizar a família, usamos a mídia, então é importante esse canal também de informação para a população. É importante lembrar também, né, secretária, que acontece o seguinte, muitas vezes as pessoas que estão em situação de rua, né, como você mesmo falou, temos que levar em conta também que muitos deles são dependentes químicos, né, acabam passando por essa situação, eles têm família e tudo mais, e a questão também da saúde mental, que é muito importante, né, nós frisarmos isso aí, porque muitas vezes é aquela coisa, a pessoa, tudo bem, ele não precisa apenas do acolhimento da secretaria, mas, ou da população, como você mesmo falou, mas o problema não é esse, o problema é que realmente a saúde mental é um grande problema que nós enfrentamos atualmente, né? Exatamente. E passa batido, as pessoas não têm noção. Você fala, ele está ali porque quer, muitas vezes. Não é assim também, não. Ninguém passa por isso. Vive uma situação vexatória, de vulnerabilidade, Verdade. passa frio, fome, da solidão, porque ela quer. É verdade. Quando a gente escuta bem essa fala, só quem vivencia ali no dia a dia que sabe, né? Que dá escuta também para essas pessoas. A questão da saúde mental, a gente vem trabalhando junto com a Secretaria de Saúde. Sim. E nós criamos uma câmara técnica para poder pensar em estratégias conjuntas para que possamos, de fato, dar um atendimento para essa população. Ofertar o atendimento no CAPS, tanto na saúde mental também como no CAPS-AD, mas a gente tem feito aí várias estratégias, inclusive trabalhando com o Ministério Público, porque muitas vezes a gente também precisa buscar, dentro dessas estratégias, fazer alguma identificação dessas pessoas que estão sem documentação, que precisam de proteção e cuidado. Uma das coisas que a gente também identifica aí na vivência da rua é quem está na rua. É o quê? A questão da saúde mental é que teve todo um processo lá atrás, né, de reforma psiquiátrica, né, da questão da reforma sanitária. E o que acontece? Essas pessoas, e assim, eu não estou aqui defendendo, né, que elas sejam institucionalizadas, mas elas precisam ser tratadas. Sim, é verdade. Os muros, eles saíram, né, dos antigos manicômios e se transformaram nas ruas. Então a gente cria um serviço pensando em ofertar proteção, mas ao mesmo tempo a gente não consegue pensar estratégias para que realmente os outros equipamentos que teriam que dar atendimento dentro da integralidade do cuidado, que são todas as políticas envolvidas, tanto saúde, assistência social, educação, esporte, cultura, pensar no todo. No todo, é verdade. A gente foge dessas demandas. Quem sofre, infelizmente, é a população. O Estado, ele não pode estar omisso a isso. Nós, verdade. enquanto equipe técnica, é o nosso papel pensar nessa integralidade, motivo pelo qual a gente criou a Câmara Técnica, e hoje a gente tem um médico, inclusive da Secretaria de Saúde, que acompanha as abordagens das psicólogas, de saúde mental, do CAPS-AD. A gente está tentando avançar, mas é um desafio contínuo. É verdade. É interessante que você falou, né, Celeste, porque acontece o seguinte, muitas vezes as pessoas falam, tem um problema no morador de rua. Na realidade, o problema não está no morador de rua, a questão da moradia, daquela pessoa que mora na rua, aquela pessoa que está em vulnerabilidade, é reflexo de vários problemas nas políticas públicas. Aquilo que você falou com relação à questão do Estado não pode ser omisso, com relação à questão das políticas públicas, que acabam refletindo diretamente também nessa pessoa que acaba se tornando um morador de rua. Não é verdade? Exatamente. Porque não dá para você delegar a culpa, a responsabilidade é da assistência social, do município apenas. Não é. São várias outras políticas públicas que acabam refletindo diretamente na construção daquele morador de rua. Exatamente. O Estado, ele falha É verdade. Em várias outras políticas e que é a política também do desemprego, Sim. da falta de acessos, Moradia. da questão de saúde. É muito complexo. É muito complexo e acaba realmente refletindo na construção de muitos moradores de rua, Exatamente. infelizmente. E aí, quando a gente coloca também, quando as outras políticas, elas falham, é a política de assistência social. Ninguém vem buscar uma política de assistência social se ela realmente não precisa. Quando as outras políticas falaram não, Sobra assistência ali. social. Entra e a assistência social sozinha, ela não consegue dar conta
de todas as demandas. Sim, e a gente está verdade. aqui hoje falando da população em situação de rua, porque é uma população que, infelizmente, ela é olhada no sentido pejorativo. Sim, A gente já tem aí, na própria história cultural, é o homem do saco preto, é a pessoa que não trabalha. O olhar é totalmente discriminatório. sim, é A verdade. gente não consegue olhar para essa população com um olhar de proteção e cuidado. E esse é o nosso papel. A gente olha, Sim. mas a sociedade também ela precisa compreender. E a gente também está aqui nessa pauta. É tão gritante porque é também um desabafo, assim, toda vez que eu sou chamada em alguns espaços, a gente está nessa pauta porque é uma pauta que a população ela não quer ver. É verdade. Ela não quer ver. É verdade. Nós temos outras pautas, por exemplo, profissional do sexo. Né? Ninguém quer falar de profissional do sexo. Né? Que também é uma situação que a gente também faz alguns acolhimentos e atendimento. Né? A gente tem os catadores. Sim, os Mas carrinhos. como nós temos uma cultura de enaltecimento do trabalho, então quando você enxerga uma pessoa idosa, ou um jovem, ou uma mãe solo ali, que vivencia, ela sobrevive aí de buscar materiais recicláveis para manter para manter aí a sua sobrevivência, ao mesmo tempo, o que a gente identifica? Isso a gente não é nem questionado. Né? Mas também, eu não poderia deixar de falar desse público, a política de assistência social, a gente tem feito algumas ações buscando também valorizar e cuidar também dessas pessoas. A gente precisa ofertar proteção e cuidado para todas as pessoas. Sim, é verdade. A assistência é verdade. social, ela tem que ter o olhar da integralidade também, pensando que ninguém pode ficar de fora. Né? A população LGBTQIA+, também, Sim. quando a gente olha para esses grupos, mulheres em situação de violência, e não é só uma questão que a gente hoje tudo é culpa da pandemia, né? Então, porque foi a pandemia. Eram situações que, lógico, que foram agora mais agravadas aí em razão da questão da pandemia, Sim. mas são situações que a gente vem vivenciando há anos aí. Eu, como décadas, profissional né? da assistência social, não posso deixar de falar disso, porque, infelizmente, a gente precisa pensar, mas pensar também com a sociedade civil organizada, com os governantes, para que a gente consiga trabalhar que a gente nessa possa integralidade. minimizar esse problema, na realidade. Porque tudo isso aí é como a gente está falando, né, secretária? Porque tudo isso aí nada mais é do que reflexo da falta de políticas públicas. Exatamente. E quando a situação chega numa situação de calamidade, aí entra a assistência social, é aquela situação complicada, né? Perfeito. Ô, secretário, um outro detalhe também com relação à questão dos moradores de rua lá, né? É o seguinte, que muitos deles não vão a abrigos, né, também nesse momento, nesse período de inverno, porque eles não são mistos, não é verdade? Daí, a gente vê que tem muitos casais na rua, né? E muitas vezes esses casais não querem se separar, né? Daí muita gente também prefere também não sair das ruas porque eles não aceitam animais. A gente vê que muitos deles têm animais, têm cães, tal, aquela coisa toda. E muitos também, como você mesmo falou, trabalham com recicláveis, têm material, aqueles carrinhos, tal, e tudo mais, eles muitas vezes não vão. Como é que funciona nesses casos os abrigos lá em Mogi das Cruzes? Nós temos tanto o ginásio agora, a gente, não só a pessoa em situação de rua, mas também os seus pets. Sim. É garantido também esse acolhimento, e no caso de casal também. Então, o ginásio, ele pode chegar o casal, então, assim, não tem... ele é mais tranquilo, assim, na questão das regras. Sim. Nós temos uma casa que a gente também inaugurou agora em novembro do ano passado. Esse espaço, ele aceita tanto os pets e também, no caso daquele do material reciclável, sim, né? Sim. O carro... O carrinho dele e tal, porque muitas vezes ele não vai porque ele fica no receio de, vou deixar meu carrinho na rua, vou ser roubado, tal, aquela coisa. As políticas, a gente começa a olhar também essa necessidade, né? Eu não posso ter uma doutrinação também dentro das regras para poder pensar. A gente também tem que pensar na necessidade dele e como que a gente vai acolher. No caso de casal, ele ainda é deficitário, né? Nós não temos hoje um local que atenda o casal. Sim. Tá? Até porque esses laços, dificilmente a gente tem um casal que ele saiu e foi vivenciar a situação de rua. Eles se relacionam nesses espaços, né, de rua, e
começam a ter um relacionamento que muitas vezes é flutuante também. Sim. E é um relacionamento, até porque a gente tem essa característica já da população em situação de rua, com a dependência química, é uma série de fatores aí que hoje eles estão juntos, amanhã eles não estão, mas assim, ainda é deficitário, a gente não tem, desconhece ainda uma política que atenda na integralidade mesmo o casal, e aí seria uma política, na verdade, de habitação, né? Que é uma política pública de habitação para atendimento do casal, no caso, nesse sentido. O que a gente tem feito no caso dos casais é justamente buscar apoio. Isso, a gente tem várias histórias do casal que locou um imóvel. Esse casal, por exemplo, quando a gente consegue ofertar um atendimento e um acompanhamento, porque nós temos o Centro Pop. Então, assim, não é só, a gente vai lá, acolhe e depois... Faz um acompanhamento. Então, ele tem os casos que aceitam um acompanhamento. Então, ele está no CAPS dele, está na saúde mental. Voltando na integralidade do cuidado, ele participa de várias ações. E, ao mesmo tempo, a política de habitação deficitária, porque a gente não tem ainda, mas assim, a gente oferta para ele algumas ações e também a inclusão nos programas, no programa habitacional, mas também ele faz o cadastro. Sim. Mas também o atendimento com os programas de transferência de renda. Hoje o programa de transferência de renda, ele disponibiliza aí minimamente o valor do programa Bolsa Família, sim, claro. R$600. Então a gente já teve casos, por exemplo, ele tem R$600 dele, da companheira, e aí ele acaba consegue dar um start aí, na sua vida, né? Pagar um local para que eles fiquem. E a questão da insegurança alimentar, a secretaria, a gente oferta também alguns subsídios lá para que ele consiga ter a sobrevivência dele. Então, a gente tem casos também positivos, mas aí é todo mundo, né? É a comunidade, é a sociedade civil que é organizada, a igreja e também a política de assistência social. É bom sempre frisar, né, que existe um acompanhamento mesmo, como você está falando, com relação à questão da assistência social. E muitas vezes as pessoas estão digamos assim, não passam a ter uma qualidade de vida por falta de conhecimento, por falta de oportunidades também. E a assistência social faz todo esse acompanhamento. É claro que tem que ter, por contrapartida, a pessoa também tem que estar disposta a isso, não é verdade, secretário? E aí oportunidades existem. E me conta uma coisa, porque a gente vê que existem muitos moradores de rua, né, em todo o Alto Tietê também, inclusive em Mogi. E como é que as pessoas podem fazer? Quais são os canais de contato que os cidadãos podem acessar para solicitar ajuda para essas pessoas? Porque muitas vezes a pessoa está lá, tal, aquela coisa, você vê um morador de rua, você vê uma pessoa que está passando por essa dificuldade, né, por esse problema gravíssimo nesse período. E como é que faz para a pessoa poder acionar, no caso, a assistência social, fazer para que haja uma abordagem? Porque existem, como você mesmo falou, existem as equipes que estão circulando até meia-noite, muitas vezes 24 horas também, porém, muitas vezes um munícipe encontra uma pessoa em situação de rua, como é que ela faz para poder acionar o serviço? O serviço para a população em situação de rua, serviço de abordagem, ele funciona, igual eu coloquei, todos os dias da semana, e a população ela pode acionar através do nosso WhatsApp. Então, a gente tem um canal também aí de oferta de serviço. Depois eu vou passar o número para vocês deixarem na rede. Então, verificou, no caso de Mogi das Cruzes, a situação de rua, ela aciona, no caso, o serviço e nós vamos até o local. E aí a gente frisa de novo... se encontrarem, não só a pessoa em situação de rua, mas pessoa desorientada, com confusão mental. Às vezes você vê alguma mulher ali, né? Esse dia a gente encontrou também uma jovem, adolescente, 19 anos, questão de saúde mental, de São Paulo. A gente precisa ofertar imediatamente também essa já proteção para ela, porque por conta que ela também estava desaparecida. Sim, claro, existem vários perdeu, fatores. E aí a gente precisa. Então, a assistência social, nosso serviço de abordagem também está ofertando esse atendimento. Idoso, muito idoso, situação de rua também. Nossa, é bem gritante aí essa realidade. A questão com relação das pessoas idosas em situação de câncer. Não é uma situação só de Mogi. Sim, é verdade. Mas os idosos,
tá bem complexo também essa questão. As pessoas não dão atenção, mas o número de idosos é muito grande, né, secretária? Secretária, ou seja, como você mesmo falou, o trabalho de atendimento com relação à questão de saúde mental, você frisa, porque na realidade é um trabalho contínuo, né, que a assistência social faz junto com o CAPS, não é verdade? Sim. Essa é a constância. Mas está certo, eu acho que tem que ser bem por aí. Inclusive, as pessoas que estão em situação de rua também podem, né, entrar em contato com a assistência social, né? Podem entrar direto aos amigos. É o Centro Pop. Pois sim, é. Sim. A Muitas nossa vezes porta de entrada é o Centro Pop. Né? Então, ela tem que buscar o serviço do Centro Pop. E sim, com certeza. Né? Porque muitas vezes dá essa impressão de que, não, é só assistência social. Não, a pessoa que também está em estado de vulnerabilidade, ela pode solicitar o serviço tranquilamente, não é verdade? Ela pode se locomover até o espaço. Exatamente. E nós temos, dentro do Centro Pop, assistentes sociais, psicólogos, toda uma rede aí, os agentes sociais, que ofertam também alimentação, banho, apoio aí para retirada do documento, inscrição no cadastro único também, que é a porta de entrada para que ele tenha direito aí também a ter um recurso, um benefício. Todo o serviço aí é feito pelo Centro Pop e a gestão de vagas também feita pelo Centro Pop. A gente tem a gestão da vaga, até porque quando colocam, mas não tem, mas assim, a minha vaga, eu tinha vaga ontem, não tenho vaga hoje, tem alguns critérios, sim. Aquelas pessoas que muitas vezes elas entram, tem regras dentro do serviço. Então, o uso de substâncias é proibido e muitas pessoas, infelizmente, elas acabam descumprindo a regra. Então, ele acaba tendo essas regras e o Centro Pop ele faz esse acompanhamento mesmo para que a gente também possa ofertar essa proteção, pensando na reintegração familiar. Sim, é verdade. Nós temos casos dentro desse segmento que a gente vai fazer a busca ativa também da família. Sim. De buscar essa família. Algumas abordagens também é feito junto com a família. Então, a gente chama essa família, ela vem até a rua com as equipes, com a saúde. É pensar mesmo qual que é a possibilidade que a gente possa dar para ele aí, no caso de acolhimento. Tem aquelas famílias que se recusam. Sim, a participar. Porque tem todo um histórico, né? A gente precisa respeitar também. Na verdade, são casos e casos, são particularidades infinitas que existem, né, secretária? Secretária, um outro tópico que eu gostaria de abordar com você é o seguinte, que no dia 12 de junho, né, aqui no Brasil, é conhecido como Dia Nacional de Combate ao Trabalho Infantil. Me conte quais são as iniciativas que a Prefeitura de Mogi toma para coibir esse crime, né? Em especial, né, que acontece com relação às crianças nos semáforos, fazendo malabarismo, uma infinidade de coisas, né? E a gente sabe que isso acontece em vários pontos da cidade, não só em Mogi, mas em vários outros pontos. Como é que Mogi trabalha para coibir esse tipo de atuação, de situação? A gente, então, dia 12 de junho, nós tivemos aí várias ações pensadas no atendimento mesmo da nossa população, mas assim, na conscientização em razão da prevenção do trabalho infantil. Sim. E a situação de mendicância também. Né? A gente tem crianças, adolescentes de Mogi e também da região. Sim. O trabalho infantil ele é crime. Nós temos o Estatuto da Criança e Adolescente, aí a OIT também, que é a Organização Internacional do Trabalho. Esse dia, ele marca mundialmente, né, algumas ações para que a gente consiga ceifar, né, a questão do trabalho infantil. A criança, ela tem que estar na escola, ela tem que estar brincando, ela tem que ter uma série de atividades e atrativos para que ela supere a situação, para que a família supere a situação de pobreza. Ela precisa de apoio também. Uma das coisas que a gente identificou nos últimos tempos, aí, agora também agravado, e agora não é só para a pandemia, mas realmente agravou por causa da pandemia, é que nós tivemos muitos casos de adolescentes, crianças, por questão da orfandade. Sim. O que é isso? Crianças que muitas vezes, adolescentes, que eram cuidados pelos seus avós, né, que morreram na pandemia, ou seus pais também faleceram na pandemia. E essas crianças acabaram indo para famílias extensas, né? Então, é por causa de um padrinho, tio, um familiar próximo.
E muitas vezes ela acaba, é muito triste falar isso, né? Mas assim, ela acaba ocupando esses espaços de rua porque ela já sofreu a questão do luto por conta já tinha a questão da vulnerabilidade. Sim. Né? E aí elas saem lutadas aí por conta da perca do seu protetor, né, e cuidador. E de repente ela vai muitas vezes para essa família extensa e ela acaba de uma certa forma querendo contribuir, porque não é só ela, tem os irmãos também. Uhum. E ela acaba muitas vezes querendo contribuir aí, né, no caso, no custeio aí das despesas. E acaba ocupando esses espaços. A gente precisa pensar cada vez mais em ações e campanhas efetivas para que a gente vá para essa questão do combate, mas também pensar em algumas alternativas que a gente consiga ofertar a proteção e o cuidado para essas crianças, esses adolescentes principalmente. Então, além das campanhas que nós tivemos, nós estamos nos parques, nós estamos trazendo aí uma capacitação para a rede também, várias caminhadas, várias ações. Então, a assistência social, a Secretaria de Educação, trabalhando com toda a rede, distribuição de material, o catavento, né, que é o símbolo aí da OIT, que justamente fala dessa prevenção do trabalho infantil. Nós temos a área rural, então a gente tem feito a busca ativa também. Importante colocar que a Secretaria ela tem o serviço de abordagem social para criança e adolescente, na mesma situação bem parecido aí com o público adulto. É uma equipe de agentes sociais de segunda a sexta-feira, de segunda a segunda, na verdade, são todos os dias, que atuam na busca ativa dessas crianças e adolescentes. Muitas famílias também vivenciando a situação de mendicância. Esse trabalho ele é feito aqui em parceria com os municípios, porque nós temos crianças de Mogi, mas temos da região também. A rotatividade continua da mesma maneira. E aí a gente fala dessa questão da malha ferroviária, mas também a gente não quer criminalizar a pobreza. As pessoas não estão também nessa situação da mendicância porque elas querem. Sim, é verdade. Por ausência de direitos, né? Por alguma violação. E esses adolescentes, a gente tem feito aí um trabalho com a rede, principalmente com o CRES, que é o Centro Especializado de Atendimento na Violação de Direitos, que o trabalho infantil, além de ser crime, ele é uma violação de direitos. Sim, é verdade. E aí a gente tem feito um contato aí, tanto com os municípios aqui da região, para que cada um aí... Então, ele está lá em Mogi das Cruzes. Ele é nosso, porque ele está lá na cidade. Sim. O nosso pode estar aqui. Né? Ele pode estar em outro local. E a gente coloca muito isso, sabe? A questão da vexatória. Um dos trabalhos que a abordagem tem feito, que a gente frisa bastante, quando você fica com uma criança no semáforo, é uma situação vexatória. A criança nunca vai esquecer dessa situação. Ela estar ali, né? E muitas vezes o adulto, ele fica ali com aquela criança, até no sentido de sensibilizar que as pessoas doem. Isso também a gente precisa acompanhar e a gente precisa acabar com isso. A gente fala para o adulto, se você quer vender, né, você não ponha a criança em situação vexatória. Ela nunca mais vai esquecer isso. É verdade. E vai ser uma situação também que ela vai naturalizar isso. É verdade. Muitas vezes querem glamorizar isso aí, né? Não, é aquela coisa, né? Muitas vezes as pessoas falam, não, ele está trabalhando, vamos glamorizar isso aí. Não, não é uma situação... Na verdade, é um processo cultural. Mas está errado, né? Porque eu tenho uma história de trabalho infantil, eu tenho que achar, normalizar a situação. Também, né? Olha, eu estou aqui porque eu consegui, porque eu trabalhei, mas é uma coisa que a gente coloca também, que eu friso bastante. O filho do outro, do pobre, pode. Né? É tranquilo. Né? Coloca o seu filho lá de 6, 7 anos para pedir no semáforo. A criança ela tem que ter, por isso que a gente fala também, a gente tem um serviço de atendimento, serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, com mais de 2.000 crianças nesse atendimento, e as escolas de período integral também. A resposta certa para a prevenção e combate ao trabalho infantil são as crianças que estejam aí em período integral,
dentro da escola, fazendo atividade, fazendo natação, fazendo atividade de esporte, de cultura. Atividades que são destinadas realmente a crianças, né, secretária? É lógico que é essa. Exatamente. O lugar de criança realmente não é ficar no farol. A gente não pode ter essa infância e essa adolescência roubada. Sim, é isso mesmo. A gente precisa ter alternativas pensando nessa estrutura. E aí só queria colocar um ponto, que olhando aí as equipes, as equipes traziam para nós, as equipes de abordagem, trabalho infantil. Sim. E aí quando a gente vai fazer a discussão de algum caso, eles colocam assim, é uma concorrência totalmente... a gente não consegue, porque às vezes o menino, num semáforo, em Mogi das Cruzes, ele ganha R$100, né? Uma família, R$150 por dia. Então, é uma concorrência desleal. O que a gente vai ofertar também para aquilo? Porque tem um atrativo, né? Todo mundo passa, porque assim, tem muito aquela coisa da solidariedade. E a assistência social não é solidariedade, ela é política pública. Sim, é verdade. E aí uma das coisas que a gente pensou foi justamente ofertar também esse atendimento para essas famílias. Então a gente tem buscado também a oferta do cartão alimentação, do atendimento ali, de buscar o acompanhamento em loco dessa família via CRAS e CREAS, de profissionais habilitados, justamente para que consigamos aí superar. O trabalho infantil ele não vai ser superado se não tiver alguma outra política que também vai dar proteção mesmo para essa família. Às vezes ela está ali por conta de garantir o seu sustento. É verdade. Falando em CRAS, secretário, o CRAS Jundiapeba 2 passou por obras de reformas recentemente, né? Me conte quais foram as principais alterações que foram realizadas no local, né? E a pasta pretende ampliar o atendimento do CRAS na cidade nos próximos meses? O que a gente tem observado, né? E aí eu não posso deixar de falar também dessa gestão do prefeito Caio Cunha, da nossa co-prefeita, a Priscila Iwagami, do olhar e proteção e cuidado para as pessoas. Quando o Caio fala de um governo que não só está querendo construir pontes, mas olhar para as pessoas. A gente vem aí em CRAS tentando fazer ampliação e a reforma dos equipamentos, porque você entrega o equipamento e depois ele não tem reforma, né? Então, assim, ele acaba ficando deteriorado, tem uma série de questões aí. Hoje, o município, ali em Jundiapeba, nós tivemos aí ampliação desse espaço. Sim. Até porque Jundiapeba é uma cidade dentro da cidade de Mogi das verdade. Cruzes. E aí o que a gente identifica é justamente a necessidade de fazer não só essa ampliação desse espaço, mas também como cuidar também de ter uma recepção aconchegante lá para receber, né, esse usuário que busca os nossos serviços. Então ele passou por a sala de atendimento, ela vai ser ampliada. Algumas salas que forem ampliadas observando mesmo a questão do sigilo. As pessoas, quando ela busca esse atendimento na política de assistência, atendimento com psicólogo, com assistência social, atendimento psicossocial, ela precisa ser garantido o sigilo profissional. Sim. Então, as equipes, a gente pensou, era um sonho que nós tínhamos aí com trabalhadores, de ofertar um espaço também que pudesse acolher essa população aí com toda descrição, todo cuidado aí. E toda a dignidade que eles merecem. Exatamente. E também o número de pessoas que buscam os equipamentos da assistência social aumentou muito, tem aumentado muito. Então, justamente para que a população consiga aí ter esses avanços. Nós estamos aí com 3 CRAS praticamente nesse processo. Então, tem o CRAS Jundiapeba 2, o CRAS Jadilair também, que está passando por toda uma parte de revitalização, está bem bacana, né? A ampliação do espaço, pintura, e também o CRAS Vila Nova União. A gente vai entregar agora. A gente tem um programa também, já falando nessa reforma, a Vila Dignidade. A Vila Dignidade, ela atende 22 pessoas idosas que estão lá. Ele foi inaugurado dia 15 de agosto de 2015, esse espaço. Ele nunca passou por uma reforma, ele nunca passou por uma pintura. E é isso que a gente coloca. Você entrega o espaço e deixa lá. Como que você coloca para funcionar e também como que você vai... Entregar é fácil, o interessante é fazer manutenção, né? Manutenção. Que o aparelho funcione. Essas casas, nós vínhamos também aí apontando os pisos todos levantados, assim, mofo nas casas, assim, estava bem gritante, causando inclusive aí uma preocupação
da secretaria, até no caso dos idosos, porque a gente fez a vistoria das casas, estava assim humanamente impossível ficarem lá. A gente conseguiu aí também nessa gestão, a gente apresentou para o prefeito, nós colocamos a dificuldade e aí prontamente ele apoiou. E foi uma obra aí que custou mais de R$500 mil, né? Quase meio milhão aí, mas importante. As casas estão lindas, totalmente aconchegantes, foram pintar todos os pisos trocados, as paredes, não tem mais mofo. E aí nós fizemos a entrega também desse espaço aí totalmente organizado, pintado e muito bacana. É interessante, não revitaliza apenas um imóvel, né, no espaço, revitaliza a vida da pessoa, né? Revitaliza a vida das pessoas, a verdade é essa. Secretária, a Assistência Social de Mogi das Cruzes também oferece, no caso, o programa Quitanda Social. Eu gostaria que a senhora me falasse um pouco mais a respeito, como é que funciona esse programa e como é que é possível as pessoas se cadastrarem, né? E também quantas pessoas são atendidas por esse programa atualmente. O programa, na verdade, o Quitanda Social, são algumas das ações que nós temos aí voltada para a questão da segurança alimentar. Mogi das Cruzes é o Cinturão Verde, né, do estado de São Paulo. E aí a gente fez uma parceria também aí com a Secretaria de Agricultura, que é o Felipe, secretário de Agricultura, grande parceiro nosso. Aí a gente trabalha muito por isso que a gente fala, né? Quando a gente fala na integralidade do cuidado. São todas as políticas pensando em ações conjuntas, mas com o mesmo objetivo. E aí a questão da insegurança alimentar, muitas famílias em situação de insegurança alimentar, nós implementamos o cartão alimentação, que no caso a gente tinha a cesta básica, e a gente conseguiu transformar isso em recurso, levando dignidade mesmo para que a própria família possa ir comprar lá o alimento dela. E aí veio a Quitanda Social. Hoje nós estamos com 3 mil famílias em atendimento. 3 mil famílias? 3 mil famílias. Elas são atendidas em todos os bairros de Divisas, inclusive os incluídos. E nós temos aí hortaliças, assim, direto do produtor. E uma das coisas também que o município criou foi um programa de aquisição de alimentos, que é o PA municipal. Porque a Quitanda Social, na verdade, a gente é uma parceria que nós temos também pelo PA, mas o município criou o PA municipal. Contou lá no orçamento um programa de aquisição de alimentos municipal. Então, você vai comprar direto do produtor para que você possa ofertar para as famílias aí na insegurança alimentar. E também o banco de alimentos. O banco de alimentos, a gente conseguiu aprovar a lei, a gente já está na fase aí de colocar ele para funcionar, o banco de alimentos também, que vai ser uma resposta certa aí no combate às famílias aí em situação de insegurança alimentar. E nesse caso, como é que as famílias podem participar se cadastrar no programa? CRAS. O CRAS, através do CRAS mesmo. A porta de entrada sempre continua pelo CRAS, né? Nós estamos atendendo algumas organizações sociais que atuam, mas toda a porta de entrada das famílias é o CRAS, e também as organizações sociais que não estejam em parceria conosco, estão em parceria com o município, né? Então é a prefeitura. Na verdade, elas podem buscar esse atendimento também lá no CRAS, e a gente tem feito algumas identificações. E uma das coisas que a gente identificou são famílias que estão em situação de insegurança alimentar, mas também estão com problema grave de saúde. E ela precisa ter essa cesta verde aí, para que ela tenha uma alimentação mais saudável, principalmente a população idosa ou pessoas que vivenciam aí doenças crônicas. Correto. Secretária, um outro detalhe que eu quero lhe perguntar também é com relação à pasta Assistência Social, né, que possui um programa chamado Criança Feliz, não é verdade? É composto por psicólogos, pedagogos, né, visitadores, né, que são estagiários, né, de psicologia. Perfeito. Que atende por meio de visitação domiciliar gestantes, crianças de 0 a 3 anos incompletos, crianças de 0 a 6 anos. Me conte uma coisa, qual é o objetivo do programa e qual é o impacto que ele tem na vida dos munícipes, né? E quantas pessoas são atendidas atualmente por esse programa? O programa Criança Feliz é o Sistema Único de Assistência Social na Primeira Infância. É de pensar em ações para atendimento da família em loco, com ações voltadas aí para o estímulo da gestante e também dessa criança, né? Então, a gente atende de 0 a 3 anos, que é a primeiríssima infância, né? E de 3 a 6 anos, que é a primeira infância. Observando que a criança
nessa faixa etária, de 0 a 6, Sim. dificilmente, tudo que ela aprende ali, a facilidade, ela tem mais facilidade do aprendizado, isso não sou eu que estou falando, né? São os especialistas aí, principalmente a saúde traz muito essa questão mesmo de estimular essas crianças para que elas realmente possam crescerem e serem protagonistas aí da própria história dela. Uma das questões que a gente vem trazendo muito dentro do Mogi Cidade da Criança, Mogi, ele já ganhou a cidade já ganhou vários prêmios, ela está aí já está na rota aí de ser a cidade da criança, pensar em ações. Hoje nós estamos aí em acompanhamento com 700 famílias que possuem crianças e adolescentes, mas também tem as crianças ali na primeira infância. E uma das coisas que é primordial aí desse programa é que a gente identifica também como fator positivo, é que muitas vezes uma mãe, né, que ela tem os filhos ali na faixa etária, por exemplo, ela tem um filho de 10, de 8, de 5, e aí vem um bebezinho, né? E aí o que acontece? Às vezes a questão da inversão de papéis, e muitas vezes essa família ela nem identifica isso, né? Mas aí ela coloca, por exemplo, ela responsabiliza o maiorzinho para cuidar dos outros, e aí ela acaba dando maior atenção ali também para o bebezinho, para os menores. Sim, né? sim. E o que a gente tem trabalhado, né? As equipes, elas trabalham justamente desse olhar dessa família, dessa proteção. E uma das coisas também que assim, na supervisão que são trazidas para nós, quantas famílias, por exemplo, que não olhavam para aquele menino de 10 anos, por exemplo, que é o mais velho, a menina, que ela tinha que fazer tanto a questão dos afazeres, ela tem que cuidar do irmão, e ela é uma adulta em miniatura também, que aí não deixa de ser da modalidade de trabalho infantil. Verdade, acabamos delegando responsabilidades. A gente delega essa responsabilidade para uma criança, que também ela tem que brincar, ela tem que estudar, ela tem que, né, ela tem que cuidar dos irmãos, também tem que ajudar, mas não pode ser uma regra. Sim, porque continua da mesma forma, né? A infância dessa criança continua sendo roubada da mesma Exatamente. maneira. E aí, o que a gente tem feito é justamente do elogio para essa criança, dessa mãe, porque a gente não elogia os nossos, né? A gente faz isso em casa, né? Então a gente precisa fazer esse exercício, né? De olhar para ela, de sentar para olhar a atividade escolar, de pensar, olhar para essa criança. No caso, tem os menorzinhos, que é o estímulo, que é feito todo um trabalho, mas também olhar a família como um todo. Uma das coisas do programa Criança Feliz também que a gente tem é que as nossas coordenadoras, toda vez que entra um visitador novo, elas passam por um processo de capacitação do Estado, mas também dentro do município. E aí é apresentada para ela toda a rede de proteção, tanto voltado para os atendimentos da pessoa com deficiência, voltado para o atendimento da rede de saúde, da rede de educação e de cultura, para quando um visitador ele vai fazer o trabalho com essa criança dentro desse programa, ele consiga identificar, porque você vai numa família, você tem um núcleo familiar, e você tem um idoso, você tem pessoa com deficiência, você tem a gestante, você tem um bebezinho. Então, quando fala em criança feliz, mesmo assim, pensando na integralidade, de olhar essa família como um todo, porque muitas vezes a família está fragilizada porque tem um representante, um membro lá da sua família também numa situação de vulnerabilidade social em decorrência de alguma situação. Mas o programa Criança Feliz, ele passa agora, a gente está aguardando aí algumas orientações do governo federal, porque provavelmente ele vai passar aí por uma reestruturação, e a gente está aguardando aí a reestruturação do programa também. Perfeito. Um outro programa que não posso deixar de falar, secretária, com relação ao Prospera Família, que foi lançado oficialmente lá em Mogi das Cruzes, né, e que tem como foco desenvolver, né, as famílias da cidade, incentivar para que elas participem, né, abram seus próprios negócios. Minha pergunta é a seguinte: como é que a pasta acompanha os resultados do programa, né, de empreendedorismo dessas famílias aí? O programa Prospera Família, ele foi uma parceria aí com o governo do estado. Na verdade, o estado trouxe o programa para a cidade, 1.040 famílias no primeiro momento. Hoje nós temos 700 famílias em acompanhamento. Então a gente fez a inscrição de 1.040, mas é um programa que ele vem trabalhar essa família, principalmente mães solos com crianças aí da faixa etária voltados para a primeira infância. E aí uma das coisas que a gente tem trabalhado é a questão dos cursos, das atividades, para que ele realmente consiga trabalhar dentro na verdade, trabalhar
fazer capacitações Sim. Com ações que realmente essa família deseja. A gente não trabalha com a doutrinação. É uma das coisas que a gente coloca, e aí a gente tem discutido, inclusive, com a associação comercial, é justamente isso, né? Às vezes tem lá uma vaga de emprego, porque a família precisa, tá, ela tem que fazer uma coisa que ela não gosta. Lógico que a gente precisa oportunizar a melhor arma contra a vulnerabilidade, a situação de pobreza, lógico, a inclusão no mercado de trabalho. Sim, claro. Dar oportunidade para as pessoas, mas a gente precisa também pensar em algumas ações que também possibilitem ela fazer o que gosta, né? Eu estou numa área que eu faço o que eu amo, né? Então eu não trabalho, né? Eu falo assim, nossa, se eu tiver que ficar 24 horas, eu faço o que eu amo. Você, acredito que sim. Sim. Se você não gostasse, você encontra empecilhos por uma série de coisas. Você verdade, não vai ser uma pessoa feliz, né? Então, o Prospera Família, ele vem com uma série de cursos voltados tanto para a questão da culinária, na questão da beleza, no caso, dentro desses cursos, aí fora os outros que nós temos, e a gente está aí no processo do curso, ele já está na segunda etapa, né, do processo do programa em parceria com o governo do estado. É muito legal isso aí, né? Sim. Tem um olhar realmente... Uma das coisas que a gente busca e a gente tenta entender a questão do programa, mas também que é um fator positivo, é que é a primeira vez que vem um curso e que você, ao final do curso, a pessoa ela vai ter a possibilidade de receber R$2.000 para que ela realmente consiga gerar renda. Isso daí start, iniciar o processo. Exatamente, né? Porque se eu faço um curso de maquiagem, e aí eu vou lá, eu faço o curso, né? Mas assim, eu não tenho os produtos. Não tenho capital para gerar os insumos necessários. Para que eu consiga ali, depois, pensar nessa alternativa. E aí, até pensando nisso, não sei se eu tenho mais tempo. Sim, mas tem assim, sim. Uma das coisas que o município pensou, e até com a nossa equipe lá, o nosso time, a gente tem um programa Conduz. O programa Conduz, ele é um programa voltado para pensar o mercado de trabalho numa construção coletiva, junto com os nossos usuários da política de assistência social, que de alguma forma também não conseguiram entrar aí no mercado, não conseguem se manter no mercado de trabalho. Quem que é esse público? É a mãe solo, que tem uma criança com deficiência, autista, e que ela precisa, muitas vezes, levar essa criança para a escola. Ela é a única pessoa ali que oferta essa proteção, cuidado. Sim. Tem a família extensa, mas a mãe, ela é essa referência. E ela não pode trabalhar, ela não tem outros afazeres. Assim, ela tem, dentro dos seus afazeres, ela dentro da integralidade, ela cuida do seu filho. Então, pensando nisso, não só nisso, mas assim também em grupos de mulheres que também sofreram alguns tipos de violência, que estão nesse processo de superação, de se emanciparem, a construção coletiva de ações pensando mesmo nessa forma do cooperativismo. Mesmo, sim, é verdade, porque existem muitos cases, né, secretária, de pessoas que estão de maneira... situação de vulnerabilidade, violência e tudo mais, e precisam se emancipar financeiramente, né? Porque muitas vezes acaba tendo esse encontro, né, de várias pessoas. Ela precisa, sim, e elas precisam, e às vezes é a mesma história. E a mesma história, e muitas elas vezes... precisam ser protagonista, porque quando você fala de uma mulher vítima de violência, porque a gente vai dar emprego, porque eu vou dar emprego para a pessoa em situação de rua, porque ele precisa trabalhar. Ele tem problema de saúde, né? Se ele não foi tratado, ele não for acompanhado, você pode dar 10.000 empregos para ele. Ele não se supera, né, dentro dessa situação. Sim. Então, a gente precisa criar ações. Então, pensando, nós temos também os dons das ruas, né, que também está dentro do projeto Conduz, que são para a população em situação de rua, que está no processo de superação da situação de rua. Né? Essas mulheres também que estão no processo de superação da situação de violência. E a gente não pode criminalizar isso. Então, foi pensando nisso que a equipe montou esse projeto. Ele foi também aprovado uma lei municipal. Então, hoje é lei, o Conduz é lei. E aí, o interessante é o quê? Né? Foi buscar uma bolsa fomento no valor de R$520, para que você dê o curso, mas você dê possibilidades também para que ela se mantenha nesse curso. Sim. Né? Que até o final do curso. Porque tem alimentação, tem o transporte e tem a hora que ela fica ali também, que às vezes ela vai fazer eu tenho que fazer uma faxina e eu não posso ir no curso hoje, né? Então ela não conseguia
de uma certa forma, se manter naquele espaço. E aí, pensando nisso... Foi oferecido esse suporte, né? Esse suporte, a gente está em vias de já está garantido no orçamento a gente começar também a fazer esse trabalho com essas pessoas. Pô, muito legal, eu acho que é muito importante você dar esse subsídio, dar esse suporte para a pessoa, porque não tem por outro caminho. Já estamos com 2 grupos aí, inclusive uma delas modas, as meninas maravilhosas lá, né, que estão na incubadora social. E aí, pensando nisso também, que é muita coisa, né? Mas assim, a gente montou uma incubadora social aqui em Jundiapeba. Essa incubadora, ele é um espaço de geração de renda. Pois é, acreditar no projeto. Sim. E aí essas mulheres, né, ou não é só mulheres, né, que a maioria são as mulheres, elas têm esse espaço que é gerido pela própria comunidade, a comunidade está lá dentro. E aí uma das coisas é justamente pensar em ações coletivas para que elas gerem renda. E o Delas Modas é um grupo de costura. Elas já estão costurando para fora. Olha, estão assim, produzindo, já estão produzindo. E aí a gente teve também uma situação, né, que a gente deu o curso do Senac. Então a gente contratou o Senac. O Sebrae veio em parceria, né, com um voluntário, para fazer um trabalho também com elas. E a gente fica bem feliz, assim, porque é um projeto que está dando muito certo. A gente tem as Irmãs Docas, que foi através da tapioca. Elas fazem pizza de tapioca, brownie de tapioca. E é interessante porque os nichos vão aparecendo, né, secretária? E o bacana é que elas já têm as marcas delas. É muito legal marca isso aí. E o CNPJ é delas. Então, Irmãs Doca é delas. Então, tem as Delas Modas, a marca é delas. Né? É muito legal. Tem o programa Dons da Rua. É deles a marca. A geração de o que eles produzem, o que eles ganham é para o próprio incentivo. E é muito legal isso. Eu vejo que tem muitos projetos, muitos programas que a Prefeitura de Mogi das Cruzes promove, né? E até para não encerrar o nosso bate-papo, secretário, eu gostaria de saber quais outros projetos que a Passe Assistência Social deseja ainda implementar no decorrer deste ano. Nós temos ainda mais um ano, né? um ano e meio, né, de gestão dessa atuação do prefeito Caio. Sim, a gente está muito feliz aí dentro da questão dos trabalhadores aí da assistência social no município de Mogi. A gente vai entregar vários programas e projetos ainda. Uma das coisas que a gente coloca aqui é que nunca se chamou tanta gente do concurso público, a gente estava com as equipes totalmente reduzidas, porque se aposentaram, teve pessoas que morreram na pandemia, então teve toda uma questão, então teve pessoas também que passaram em outros concursos e foram embora, e a gente conseguiu fazer toda a reposição desse quadro. Uma coisa que a gente nunca conseguia, né? Porque a assistência social, quando a gente vai falar de política de assistência social, muitas vezes as pessoas olham para a gente e falam, lá vem os problematizadores, né? A assistência social cobra muito. A gente cobra porque a gente precisa ver essa política efetiva na prática e ofertando atendimento para o cidadão que paga o nosso salário, né? E principalmente, a gente só está aqui porque essa população também garante o direito delas, né? E uma das coisas também que eu tenho que falar é a questão da assistência social como política de direito, não de favor e ocasião. Ela é direito da população. Nós estaremos implementando aí já, neste ano nós já fizemos a entrega, e aí a gente também está num marco histórico de pensar. É uma reparação histórica. A cidade de Mogi, em 30 anos nós tínhamos 3 acolhimentos institucional para pessoas idosas. Em 2 anos e meio, nós vamos entregar mais 3, né, para o idoso que está institucionalizado, porque a gente só tinha vaga quando alguém falecia. Para institucionalizar, no caso, idoso que fica em situação de abandono em hospital, ou que a família, muitas vezes, ele precisa de um cuidado do Estado. Então, nós entregamos já 3 desses serviços. Como outras entregas que a gente fez, mas eu vou ter a sua pergunta do que a gente vai entregar aqui. A gente vai entregar mais um centro de referência especializado para atendimento de pessoas em situação de violação do direito, que é o CREAS, que vai ser em Jundiapeba. Mais um CRAS, que a gente só está definindo aí o local através do nosso serviço aí de georreferenciamento. Para ver, né, onde que a gente vai colocar esse serviço. Então, a gente vai vir com mais um CRAS até o final do ano. Uma unidade do Conselho Tutelar. Então, a gente tinha 3 unidades de Conselho Tutelar, então hoje vai para a 4ª unidade de Conselho Tutelar.
O Criamundo, que é um projeto voltado, na verdade não é um programa voltado para escuta especializada, um serviço. Esse serviço é um serviço especializado para atendimento a crianças e adolescentes que sofreram alguma violação de direito, principalmente a exploração e abuso sexual. E pensar que você não vai... A escuta especializada ela vai ter profissionais tanto da saúde como da assistência social, é um serviço híbrido, Sim. com a educação também, de pensar numa ação que uma criança que sofreu uma violência, que ela está sendo abusada no seu núcleo familiar, ela não tem que contar, porque muitas vezes chega para a professora, e aí ela conta para a professora, aí ela conta para o amiguinho, ela conta e ela vai contando, né? E cada espaço, e aí ela vai para o conselho tutelar, ela conta, aí ela vai para a delegacia, ela conta, aí quando ela chega lá na vara da infância e juventude, para a promotoria ela conta, para o juiz ela conta, para o assistente social ela conta, para o psicólogo ela conta. Então a ideia é justamente que essa escuta especializada ela seja feita uma única vez. Sim. E esse relato, por isso que tem que ter vários profissionais pensando em um atendimento interdisciplinar. Porque olha só, esse relato ele vai subsidiar os órgãos de garantia e defesa de direito, para que ele realmente consiga proteger essa criança, inclusive que ela não fique ali repetindo a situação em vários locais. Então a gente já está aí, ontem eu visitei a obra, bem tranquilo, até o final do mês agora a gente já vai estar entregando uma nova instituição de longa permanência para a população idosa, com 12 vagas, e esses serviços aí que eu acabei de falar para você, só esse ano. São bastante ações, né? A verdade é essa. E de verdade mesmo, é uma demanda constante necessária, né? A gente tem que saber disso aí, tem que verificar isso aí, tem que dar a devida atenção, né? Porque, como você mesmo falou, é uma política pública, ela tem que ser de direito da população. Exatamente. A verdade é essa. E aí eu vou aproveitar o espaço. Sim. Quando se fala da assistência social, muitas vezes, eu não estou fazendo vitimismo aqui, Sim. tá? Pensando o quê? A assistência social, ela tem que ser olhada como a política de educação e política de saúde. Sim. Quando você vai na saúde, ninguém olha para você e fala assim, nossa, mas você pode pagar um hospital particular, o que você está fazendo aqui no SUS? Né? Quando você vai na educação, ninguém olha para você e fala assim, olha, mas seu filho, você pode pagar uma escola particular, por que você está no sistema educacional público? Porque ele é público. Né? A assistência social é aquele que dela necessitar. Então, se a população ela busca o atendimento, eu tenho que ofertar esse atendimento para ela. A única diferença é que a gente vai fazer um estudo social, lógico, para poder garantir. Mas a gente tem pessoas, por exemplo, que perderam seus planos de saúde, que perderam, eu não vou lá não, né? Gente, tem que buscar o serviço, é direito. Verdade, é direito do cidadão. Assistência social é aquela, se você atende uma família de insegurança alimentar momentânea, às vezes ela perdeu um emprego ou ela sofreu um acidente e o INSS, o sistema previdenciário, demora pela morosidade do processo para ela 3, 4 meses para ela receber o salário. Ela fica descoberta tanto pelo empregador nesse período, você conhece, né, várias pessoas que passam por essa situação, e muitas vezes pelo sistema previdenciário. E aí, esse período, ela faz o quê? Ela vende a TV dela para comprar comida. Uma coisa complicada. Gente, está errado isso, né? Então, assim, assistência, a gente está aqui para ofertar esse cuidado. Então, a vulnerabilidade social, ela pode ser momentânea. Eu posso estar em situação de vulnerabilidade social por uma série de questões. Sim, eu posso estar em luto, é uma vulnerabilidade social. Né? Eu posso estar com um problema de saúde. Então, a gente pensar como que a assistência ela saia desse campo do favor, da ocasião. Nossa, eu vou lá no CRAS. Eu vou lá no CRAS, né? Tem pessoas que precisam, lógico que é aquele que precisa mais, sim. Sim, é claro. Mas tem aquele que precisa pontualmente. E aí a gente está aqui também para olhar para essas pessoas. Entender e olhar para essas pessoas. E a população tem que saber disso. É verdade. Ela tem que saber disso. Se ela vai buscar uma medicação, por exemplo, no hospital de alto custo, e muitas vezes você pode ter um salário alto, mas a medicação, às vezes, ela vai buscar a orientação dentro da política de assistência social. A gente vai buscar o atendimento, buscar a melhor forma e muitas vezes emitir um laudo lá, um estudo social para que ela realmente garanta o direito dela. Nós somos operadores também do direito social. É verdade. E a gente está aqui para falar para a população.
você tem direito. É verdade. Busca o serviço. Verdade. Busquem um serviço. O caminho de entrada sempre é o CRAS. Sim. Vai lá, verifica, né? E vai participar realmente. E dá o devido valor à assistência social, que é mais do que lógico, não é um favor. Não é um favor, é um direito. Com Vamos lembrar certeza. isso certo. Bom, eu conversei aqui com Celeste Xavier Gomes, né? Secretária de Ciência Social de Mogi das Cruzes. Celeste, de verdade mesmo, meu muito obrigado por sua disponibilidade, pelo seu tempo, tá bom? Obrigada. Meu muito obrigado. E meu muito obrigado a todos vocês aí, né, que estiveram conosco, né, que estão assistindo e que ainda irão assistir esse nosso bate-papo, tá bom, meus queridos? Meu muito obrigado a todos e convido vocês para o próximo Hoje no Ar, tá bom? Um grande abraço e até a próxima.